A Bíblia é algo extremamente antigo, mas essa Bíblia não é tão antiga assim, né? Essa é uma edição impressa em 2016, menos de 10 anos atrás, então naturalmente ela depende de edições muito mais antigas do que ela, né? Os textos que ela contém vêm de edições muito mais antigas do que essa. Agora, quais são exatamente essas edições, né? Onde estão as edições mais antigas da Bíblia? Como elas são? Quão antigas elas realmente são? Será que há divergências significativas entre elas, né? Os livros que elas contêm são os mesmos contidos, por exemplo, nessa edição aqui? Então, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nas edições mais antigas da Bíblia, né? Nos manuscritos mais antigos e mais importantes da Bíblia e ver o que eles nos permitem dizer sobre essas questões. Mas antes de começar essa lista, eu preciso antecipar duas coisas. Primeiro, uma coisa que a gente não tem é uma Bíblia original. Nenhum original de nenhum texto bíblico sobreviveu ao tempo. A gente não tem, por exemplo, nenhuma carta de Paulo com a caligrafia dele, né, escrita diretamente da mão dele. Assim como a gente não tem nenhum documento bíblico vindo do próprio punho do autor original. Por isso, a gente depende sempre de cópias desses textos, né, feitas ao longo da história por centenas e milhares de escribas que se dedicaram justamente à preservação desses livros. E até a invenção da imprensa no século XV, essas cópias eram feitas à mão, ou seja, eram manuscritos. E é desses manuscritos, então, dessas cópias antigas feitas à mão, que a gente vai falar nesse vídeo. E a segunda coisa que eu preciso falar aqui é que esse vídeo é patrocinado pela Insider, né, nossa parceira fiel aqui no canal, que tem contribuído muito para viabilizar esse nosso projeto de divulgação de conhecimento histórico aqui no YouTube. A Insider faz vários produtos com tecnologias inovadoras, né, como por exemplo a Tech T-Shirt, que é uma camisa anti-odor, que não desbota, não precisa passar, tem uma excelente regulação térmica. Então, se você quiser fazer o teste, eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e você pode usar o cupom ESTRANHA12 para garantir 12% de desconto. Mas, dito isso, então, vamos lá para a lista propriamente dos mais antigos manuscritos bíblicos. Bom, até recentemente, os manuscritos mais antigos que a gente tinha da Bíblia em hebraico eram manuscritos datados por volta do ano 1000 depois de Cristo. Quer dizer, a gente está falando de textos do período medieval, né, muito posteriores aos textos bíblicos originais, mais próximos, inclusive, de nós no tempo do que de quando esses textos foram registrados pela primeira vez. E esses manuscritos medievais contêm o chamado texto massorético da Bíblia, que foi preservado por um grupo de escribas judeus chamados de massoretas. Esses escribas, além de produzirem várias cópias da Bíblia hebraica desde mais ou menos o 5º século depois de Cristo, também contribuíram bastante no desenvolvimento da própria escrita do hebraico, né, adicionando várias marcações e sinais no texto para facilitar a leitura. Bom, e mais especificamente, os principais manuscritos com o texto massorético que a gente tem dessa data, por volta do ano 1000, são dois. O primeiro é o Codex Alepo e o segundo é o Codex Leningradenses. O Codex Alepo é o mais antigo, produzido por volta do ano 930, mas atualmente ele não está mais completo. Ele foi parcialmente queimado em 1947 durante um ataque à sinagoga central de Alepo, na Síria, que é onde ele ficava guardado. Hoje, então, o manuscrito completo mais antigo que a gente tem da Bíblia hebraica é o Codex Leningradenses. Esse manuscrito foi produzido no ano 1008 e atualmente está guardado na Biblioteca Nacional da Rússia, na cidade de São Petersburgo. E essa cidade, né, São Petersburgo, nos tempos da União Soviética, era chamada de Leningrado, daí Codex Leningradenses. Ah, e um códex, basicamente, né, só para não deixar essa palavra no ar, é isso aí que vocês estão vendo na tela, né? São páginas dobradas e costuradas em uma lombada. É um tipo de suporte de escrita que a gente está muito acostumado a ver hoje, né? Parece muito com os livros físicos que a gente tem atualmente, mas ele é uma invenção mais recente, por exemplo, do que as tabuinhas de argila ou do que os rolos. E ele só se tornou realmente popular a partir do 3º século depois de Cristo. Mas, voltando ao Codex Leningradenses, né, até hoje esse é o principal manuscrito, então, usado como base para as traduções do Antigo Testamento das Bíblias cristãs, inclusive as traduções que circulam em português. João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Tebe, etc. Todas essas versões dependem principalmente desse texto massorético, né, preservado no Codex Leningradenses. Isso porque, como eu disse,
Inclusive, esse é o manuscrito completo em hebraico mais antigo que a gente tem atualmente. Mas isso não significa que não existam outros manuscritos da Bíblia mais antigos do que ele. Existem vários, e muito mais antigos. Eles só não são manuscritos completos em hebraico, né, na língua original. Para dar um exemplo de manuscritos mais antigos que os códex massoréticos que eu citei agora há pouco, a gente poderia falar dos manuscritos da Bíblia em latim. A principal tradução da Bíblia para o latim é a chamada Vulgata, feita por São Jerônimo entre os séculos IV e V depois de Cristo. Essa foi a tradução mais lida na Europa Ocidental durante a Idade Média e foi escolhida como a versão latina oficial da Bíblia pela Igreja Católica durante o Concílio de Trento, isso no tempo das Reformas. Agora, apesar de o texto da Vulgata ser do final da Antiguidade, o manuscrito mais completo que a gente tem dela já é propriamente medieval, do século VIII, que é o Codex Amiatinus. Na verdade, esse manuscrito é quase completo. Faltam 5 capítulos do livro de Baruque, mas os outros livros do Antigo Testamento estão completos, incluindo os chamados livros deuterocanônicos, né, como Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e o próprio Baruque. Esses não são livros que costumam aparecer hoje em dia em Bíblias protestantes, mas estão presentes em muitos desses códices antigos. E os livros do Novo Testamento também estão completos nesse manuscrito do século VIII, né, o Codex Amiatinus, e são exatamente os 27 livros mais habituais mesmo, né, do Evangelho de Mateus ao Apocalipse. Inclusive, na verdade, segundo alguns outros manuscritos antigos da Bíblia, o Novo Testamento do Codex Amiatinus, né, com 27 livros, pode ser considerado completo até demais, contendo livros que não deveriam estar ali. Por exemplo, outra versão antiga da Bíblia, que é a Peshitta, contém só 22 livros no Novo Testamento. E isso não é porque ela perdeu os outros 5 num incêndio ou coisa parecida. Os manuscritos completos dessa versão realmente só incluem 22 livros. A segunda carta de Pedro, a segunda e terceira carta de João, a carta de Judas e o livro do Apocalipse foram realmente excluídos. E isso não é uma coisa assim tão excepcional. A legitimidade desses livros realmente foi muito questionada desde o início do cristianismo e muitos cristãos antigos preferiram deixar realmente esses livros de fora da Bíblia. E a Peshitta é um dos exemplos disso. Agora, o que exatamente é essa tal de Peshitta que eu estou falando aqui, né? A Peshitta é uma versão da Bíblia na língua siríaca que foi muito utilizada na Síria, na Pérsia e na Mesopotâmia. Isso desde o final da Antiguidade. E essa versão é utilizada até hoje por algumas igrejas, como a Igreja Ortodoxa Siríaca e a Igreja Assíria do Oriente. O manuscrito mais antigo que a gente tem de uma Peshitta data do 5º ou do 6º século depois de Cristo, e ele contém o Novo Testamento completo, né? De novo, completo com 22 livros. Esse manuscrito hoje está na Biblioteca Nacional Britânica e é chamado de Novo Testamento Siríaco ou Manuscrito Adicional 14.470. Bom, e mais antiga ainda do que essa versão siríaca e do que a versão latina, a gente tem a famosa Septuaginta, que é a principal tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa tradução foi feita entre os séculos III e I a.C. na cidade de Alexandria, no Egito. Segundo uma lenda antiga, o rei egípcio Ptolomeu II teria encomendado uma versão em grego da Torá, que corresponde basicamente ao que os cristãos chamam de Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, e essa tarefa teria ficado por conta de 72 sábios judeus, 6 de cada uma das 12 tribos. Esses sábios então teriam trabalhado ao mesmo tempo, mas de forma separada, cada um fazendo a sua própria tradução. Mas depois que eles terminaram essa tarefa, né, ainda segundo essa lenda, as traduções foram comparadas e percebeu-se que elas estavam idênticas, né, letra por letra, o que seria uma confirmação sobrenatural de que a sacralidade do texto não havia se perdido no processo da tradução, né, de que, na verdade, o próprio Deus teria guiado aquela tradução para que a sacralidade do texto fosse preservada na nova língua. E, enfim, né, lendas à parte, o fato é que essa versão grega da Bíblia foi extremamente importante no seu contexto, especialmente entre as elites e os intelectuais. Muitos judeus, inclusive, liam a versão grega da Bíblia e alguns, aliás, só conseguiam ler a versão grega, porque já não dominavam mais o hebraico. Os autores do Novo Testamento mesmo, quando citam passagens do Antigo Testamento,
quase sempre usam o texto da versão grega, né, da Septuaginta. Agora, falando nos manuscritos mais antigos que a gente tem da Septuaginta, né, eles já são bem posteriores ao período em que a tradução foi feita originalmente. Os manuscritos mais antigos e completos que a gente tem dessa versão são os chamados Grandes Códices Unciais, que são 4 no total. O Codex Vaticanus e o Codex Sinaíticus, que datam do IV século, e o Codex Alexandrinus e o Codex Ephraemi Rescriptus, que datam do V século. Todos eles são escritos em letras maiúsculas arredondadas, chamadas de unciais, daí o nome Códices Unciais, e todos eles preservam também grande parte dos textos bíblicos, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, daí grandes códices unciais. O menor, por assim dizer, né, desses 4 grandes é o Codex Ephraemi Rescriptus, que perdeu as páginas de 2 livros do Novo Testamento e só reteve 6 livros do Antigo. Já o Codex Alexandrinus preserva todos os livros, tendo só algumas lacunas em alguns deles. E esses livros que ele preserva não são poucos. No Antigo Testamento ele inclui os livros habituais, inclui os livros deuterocanônicos já citados, né, Tobias, Judite, etc., e inclui ainda mais livros, como por exemplo o 3º e 4º livro de Macabeus, o Salmo 151 e uma coleção de hinos chamado 14 Odes. Já no Novo Testamento a gente encontra os 27 livros habituais, incluindo aí a carta de Judas e o Apocalipse, por exemplo, e ainda encontra mais 2 livros, que são a 1ª e a 2ª cartas de Clemente. O Codex Sinaíticus e o Vaticanus também são bem completos e também contém alguns livros mais raros de se encontrar nas Bíblias hoje em dia. O Sinaíticus, por exemplo, inclui a Carta de Barnabé e o Pastor de Hermas entre os livros do Novo Testamento. E o Codex Vaticanus inclui a Carta de Jeremias entre os livros do Antigo Testamento. E esses dois, então, né, o Codex Sinaíticus e o Codex Vaticanus, ambos do IV século depois de Cristo, são as Bíblias completas mais antigas que a gente tem hoje. Se a gente for considerar só Bíblias completas em hebraico, a mais antiga é o Codex Leningradenses, né, como a gente já viu anteriormente. Mas se a gente considerar as Bíblias em outras línguas, as mais antigas são os Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanus. E se a gente quiser também considerar qualquer língua e qualquer nível de preservação, né, sem a necessidade de que o documento esteja completo, aí a gente já tem muito mais coisa e coisa muito mais antiga. Por exemplo, né, existem vários papiros de textos do Novo Testamento que datam do 3º e até do 2º século. Alguns exemplos são os papiros de Bodmer, de Magdalen, de Oxirrinco e de Rylands. Entre esses últimos, né, os papiros de Rylands, a gente encontra um papiro particularmente especial, que é o papiro P52. Esse papiro preserva parte do capítulo 18 do Evangelho de João e é considerado o registro mais antigo de um texto do Novo Testamento que a gente tem hoje. Ele data por volta do ano 125 ou, no máximo, 200 depois de Cristo. Já sobre manuscritos contendo textos da Bíblia hebraica, a gente tem o papiro Nesh, que data do século II a.C., e muito mais antigo que ele, a gente tem um objeto que, apesar de ser escrito à mão, não é propriamente um manuscrito no sentido comum, mas sim um amuleto de prata, que é o amuleto de Ketef Rinon, datado por volta de 600 a.C. Esse realmente é disparado o registro mais antigo de um texto bíblico existente. Tão antigo, aliás, que talvez ele seja mais antigo até que os próprios textos bíblicos, o que torna meio estranho dizer que esse amuleto contém um texto bíblico. Mas como assim, né? Que confusão que é essa? O que acontece é que o texto presente nesse amuleto é uma bênção sacerdotal. Essa bênção sacerdotal pode ser encontrada no livro de Números, na Bíblia hebraica, mas é bem possível que essa bênção já existisse antes do livro de Números e que o livro de Números tenha simplesmente incorporado essa bênção no seu texto. Então, se esse for o caso, né, o amuleto de Ketef Rinon não seria exatamente um registro antigo de um texto bíblico, mas sim um registro de uma bênção antiga que um texto bíblico também registrou. Mas, de qualquer forma, né, esse é o testemunho realmente mais antigo que a gente tem de um texto que também está na Bíblia. Ah, e claro, né, a gente não poderia encerrar esse vídeo sem falar de um dos conjuntos de manuscritos mais famosos da história. No início do vídeo, quando eu estava falando sobre o Codex Alepo e o Codex Leningradenses, eu disse que até recentemente esses eram os manuscritos mais antigos que a gente tinha da Bíblia hebraica. Então assim, né, quando que isso mudou? Isso mudou justamente quando foram encontrados, em meados do século XX, os chamados manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos são mais de 1000 anos mais antigos que o Codex Alepo e o Codex Leningradenses, e portanto eles mereceriam, logicamente,
realmente um espaço aqui nesse vídeo. Afinal, eles são realmente os registros mais antigos em hebraico de muitos textos que a gente tem na Bíblia. Mas, como eu postei um vídeo específico só sobre os manuscritos do Mar Morto há pouquíssimo tempo aqui no canal, eu vou só deixar a sugestão aí mesmo para que você assista esse vídeo, caso ainda não tenha assistido. Então, por enquanto é isso. As referências sobre tudo que eu falei nesse vídeo, como sempre, estão na descrição aí embaixo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!